Você já parou para pensar que a parte mais importante do seu projeto não é o resultado, mas o caminho que você percorre até lá? E sabe o que é mais louco? Se você não aprender a gostar desse caminho, vai ser difícil alcançar qualquer objetivo. Fica comigo até o final porque eu vou revelar uma chave que poucas pessoas falam quando o assunto é consistência e motivação. Pois bem, hoje eu quero compartilhar algo que melhorou muito a forma como eu encaro os meus projetos, desde criar esses vídeos aqui para vocês até criar novos códigos, novos softwares. Eu descobri que se a gente não romantizar o nosso processo, a gente se sabota. Mas antes de entender isso, eu procrastinei muito algumas coisas que eu tinha que fazer. Eu simplesmente não conseguia começar aquilo que tinha que fazer. Eu enrolava para estudar e sentia aquele peso gigantesco no final do dia por não ter feito aquilo que eu deveria. Mas olha só, quando eu passei a encarar o meu trabalho como algo prazeroso, tudo mudou. E é exatamente sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Você precisa romantizar o seu processo. Cara, a gente fala tanto de produtividade em metas e em resultados que esquece de uma coisa fundamental: o prazer de fazer. Romantizar parece uma palavra estranha, mas significa enxergar o processo com paixão. Quase como se fosse um relacionamento que você cultiva todo dia, sabe? E uma coisa que eu tiro por experiência própria, é a seguinte: se eu não consigo gostar desses pequenos passos, eu dificilmente vou comemorar o destino final. Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar na área de software, no começo eu só conseguia pensar na minha tarefa pronta. Só que o caminho até terminar o seu trabalho, geralmente ele é cheio de obstáculos. É quase como um jogo que você tem que passar por determinadas coisas para passar de fase, sabe? Mas isso mudou para mim quando eu finalmente resolvi me comprometer a curtir cada etapa. E curtir cada etapa faz com que eu me sinta motivado a continuar até finalmente concluir aquilo que eu tinha que fazer. Você consegue concordar comigo que muitas vezes a gente passa por momentos que eles possuem um brilho natural, mas a gente nem percebe? Sabe quando tu senta na frente do PC em um dia frio, pega aquele cafezinho quente e então começa a trabalhar? Eu sei que tu curte isso, cara. Cara, é sobre isso que é curtir o processo. E se você não acha graça nisso, cara, quem vai achar graça nisso? Uma coisa que eu notei com a minha experiência é que o ambiente, ele importa. Isso é até uma coisa que o Naval Ravikant fala. Basicamente, fazendo uma citação dele, se você não criar um ambiente fértil para o seu trabalho, quem vai criar? E cara, quando eu me dei conta disso, lá atrás, eu basicamente dei uma melhorada aqui no meu espaço de trabalho. Eu coloquei aquela planta ali atrás. Eu também comprei uma luminária que tem um efeito de fogueira para deixar o ambiente bem cozy, sabe? E até instalei um difusor. E essas coisas elas parecem bobas assim quando eu tô falando, mas cara, isso muda tudo. E falando sobre isso, eu lembrei de uma outra coisa que eu também comecei a aplicar no meu dia a dia e que mudou basicamente tudo. Basicamente, eu comecei a comemorar cada pequena conquista. Por exemplo, vamos dizer que eu terminei uma tarefa que era muito difícil, ou até terminei de escrever o esboço, do meu próximo vídeo. Após isso, eu basicamente faço uma pausa, respiro, dou aquela comemorada, né? Porque eu finalmente consegui terminar. E eu simplesmente abraço aquela sensação de progresso, sabe? E cara, isso parece meio bobo, mas faz toda a diferença. Agora eu quero que você preste bem atenção nisso. Se você encontrar pequenas maneiras de tornar o processo gostoso, você vai querer voltar para ele todos os dias. E esse loop de feedback contínuo é fundamental para quem está querendo evoluir. Só que tem um detalhe: esse loop ele não acontece sozinho. Você precisa criar artifícios para se manter engajado. Por exemplo, você pode escolher trilhas sonoras que combinem com o mood do trabalho que vai fazer ou que está fazendo. E se é algo criativo, cara, bota um jazz ou um lo-fi para ficar mais tranquilo. Se é algo mais intenso, bota um rock ou uma música eletrônica para tocar e segue trabalhando.
Isso basicamente faz com que você sinalize para o seu cérebro que precisa desempenhar determinada função. E confia em mim, cara, isso funciona demais, porque já tá meio que setado ali na tua cabeça. Uma outra coisa que eu gosto de fazer é a de estabelecer pequenos desafios, como se fossem missões diárias, sabe? Um exemplo disso é, por exemplo, eu preciso terminar de criar a funcionalidade de salvar um formulário na minha aplicação e eu quero terminar isso até o almoço. E quando eu consigo concluir esse desafio, eu me dou uma pequena recompensa, vamos dizer. E, cara, pode ser simplesmente um bom café ou, sei lá, ler um pouco do livro que eu tô curtindo ler. Mas você pode adaptar isso para os seus gostos, sabe? E antes de eu continuar esse vídeo, eu preciso te dizer que daqui a pouco eu vou te contar uma sacada que me salvou nos dias mais difíceis. Mas antes, deixa eu reforçar uma coisa aqui. O seu trabalho, seja programação, seja design, seja marketing ou música, ele pode ser encarado como arte. Mas, Jeff, como assim arte? Vamos lá. Basicamente, arte é expressão. Então, quando eu estou desenvolvendo um software, eu estou expressando as minhas ideias e resolvendo problemas do meu jeito. Imagina, é quase como pintar um quadro, sabe? Cada função, cada botão reflete um pouco de quem eu sou e dos meus repertórios de conhecimento. Ah, e uma coisa que eu considero legal, e eu também gosto de fazer, é sempre tirar alguns prints das coisas que eu crio. Isso vira quase como uma galeria, sabe? Uma galeria do meu trabalho. E isso me faz ver a beleza no que eu faço. E também ver a minha evolução ao longo do tempo. Então imagina, tu pega lá a tua galeria, olha projetos de 3 anos atrás e se depara com a evolução que tu teve até hoje. Isso orgulha, sabe? E uma outra coisa que tem muito a ver com o romantizar o processo é criar cenários na sua cabeça de como esse projeto ele vai impactar as pessoas. Ou até mesmo a sua vida financeira, sabe? Mas presta atenção, o que eu quero dizer aqui não é pular direto para o futuro, mas sim usar essa motivação para se deliciar ainda mais com o momento presente. Ou seja, quando você gosta do processo, quando você se delicia com cada momento, com o presente, você entra naquele estado de flow. E o ritmo ele se ajusta automaticamente. E as horas elas parecem minutos, segundos, enfim. E cara, se você não tentar buscar esse estado de flow, muito provavelmente vai ficar se arrastando aí nas coisas que tá fazendo. E sabe, tu vai chegar no final do dia e vai sentir aquela sensação de estar parado. E cara, sentir aquela sensação ninguém merece, né? É muito ruim. Conectando com isso, como vocês sabem, eu sempre cito o estoicismo aqui nos meus vídeos. E eu vou citar aqui novamente porque faz total sentido nesse contexto. Os estoicos falam muito sobre aceitar as circunstâncias e focar no que podemos controlar. Ou seja, quando você romantiza o processo, você está literalmente abraçando o momento presente e encontrando prazer naquilo que está sob o seu domínio. É quase como um hack mental que nos mantém firmes no dia a dia, sabe? Sem aquela ansiedade do futuro ou o arrependimento do passado. Por exemplo, se eu estou cansado ou frustrado com alguma coisa que eu não conseguia finalizar da forma que eu queria, eu me pergunto, que parte disso eu posso fazer nesse exato momento? A resposta geralmente é o próximo passo. Ou seja, se o botão não está funcionando, eu preciso primeiro corrigir simplesmente esse botão e depois ir para o próximo passo. Lembra que lá no início eu disse que ia te contar uma sacada que me salvou uma vez? Então, eu vou falar ela agora. E é basicamente: reconheça e se orgulhe de cada detalhe, cada pequena ação que faz parte do seu processo, mesmo que ninguém veja. Muitas vezes a gente quer validação externa, mas quando a gente se valida internamente, quando romantizamos e nos encantamos pelo que fazemos, a motivação ela brota de dentro, sabe? Ou seja, a disciplina sustentável, ela nasce de um certo encanto pela rotina. Não é aquele esquema de se obrigar e sofrer, mas sim de encontrar significado nas suas pequenas tarefas diárias.
Eu lembro que quando eu trabalhei num projeto enorme, que parecia interminável, eu tentei criar mini rituais para cada fase. Tipo, hoje é dia de finalizar determinada feature. Então, para começar, eu ia lá, preparava uma xícara de café daquele jeito, bonitinho, botava uma música que me animava e finalmente começava a trabalhar no que tinha que trabalhar. E com isso, a disciplina ela vem de forma natural, como se o meu cérebro ele gostasse tanto daquele ritual que meio que ele já setava o ambiente e qual seria o próximo passo. Nesse caso, trabalhar e focar. Bom, mas antes de finalizar o vídeo, agora uma coisa que você precisa lembrar depois dele é o seguinte: você precisa romantizar o seu processo. O que funciona para mim, ele pode não funcionar para você. Então você tem que personalizar. Se você, por exemplo, é mais noturno, aproveita a madrugada para trabalhar. Se você prefere acordar cedo, tenta pegar essas manhãs e criar um ritual sagrado para você. O importante, o importante mesmo é criar um cenário mental e físico que ajude você a ver beleza no que faz. Sabe, tem um versículo na Bíblia que resume muito bem essa ideia de romantizar o processo. Em Colossenses 3:23, o apóstolo Paulo diz: tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Ou seja, quando nós encaramos o nosso trabalho como um serviço a Deus e não apenas aos homens, essa talvez seja uma forma de encontrar um significado muito maior em cada etapa. Não é sobre perfeccionismo ou busca por aprovação, mas sobre colocar amor e dedicação em tudo o que fazemos, sabendo que nossa recompensa ela vem do Senhor. Então, da próxima vez que você sentar para criar qualquer coisa, lembra, você não está apenas cumprindo uma tarefa, mas servindo a um propósito maior. Isso traz uma perspectiva completamente nova e nos ajuda a encontrar alegria e significado no processo. Olha, e se tem algo que eu quero que você leve desse vídeo é o seguinte: o caminho, ele é tão ou mais importante que a chegada. Se você não encontrar prazer, inspiração e até diversão na sua rotina diária, os seus projetos, eles correm o risco de nunca chegarem ao nível que você deseja. Ou simplesmente eles podem ficar pelo caminho. Lembra do que eu falei lá no início sobre a chave que poucas pessoas comentam? E essa chave é justamente essa ideia de romantizar, de amar cada coisa criada, cada palavra escrita, cada brainstorm, cada erro, cada acerto. Romantizar o processo é sobre encontrar prazer, propósito e até uma conexão espiritual em cada etapa do nosso trabalho. Quando fazemos isso, a disciplina ela vem naturalmente e nossos projetos eles ganham um novo nível de significado. Lembre-se sempre das palavras de Paulo que eu citei anteriormente. Faça tudo de coração como se estivesse fazendo para o Senhor. Essa é a verdadeira chave para nunca desistir e sempre encontrar motivação no seu dia a dia. E agora, se você quer entender como eu estou me direcionando a desenvolver microprojetos e entregar eles para a produção o mais rápido possível, com o objetivo de começar a gerar renda através da alavancagem, clica nesse vídeo que vai aparecer na sua tela agora, que lá eu explico tudo como eu estou me direcionando para o próximo ano.